Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Olá, boa tarde. A Clareira está novamente reunida para mais uma live, hoje com uma convidada super especial, a Ana Silvia, de São Paulo, psicóloga, psicanalista, também professora. E justamente por toda essa trajetória dela, nós vamos conversar sobre a psicanálise nas universidades. Lembrando que a Ana tem um projeto muito legal no Instagram e no YouTube, que ela também transfere. Ela é um pouco modelo nosso, assim, uma referência para esse projeto da Clareira, eu acho, né? E, bom, ela está sempre produzindo algum material muito interessante, entrevistando pessoas psicanalistas, né, professores, e trazendo esse conteúdo muito interessante para essa plataforma de divulgação que é o Instagram, a internet, né? Ela já vai entrar. Sim, acho que agora é só aguardar a Ana entrar. Vamos ver. Ela solicitando, já começamos o nosso papo. Vamos ver. Oi, Ana, posso te convidar? Será? Eu também nunca lembro onde. Não é ali, não. Aí, não é aí. Aqui, vamos lá. Vamos aguardar a Ana aceitar nosso convite. Enviamos, Ana. Já enviamos o convite. Será que eu preciso encaminhar outro? Será que eu cancelo esse e encaminho outro? Tenta de novo. Vamos ver. Vou encaminhar outro convite, Ana. Vamos aguardar. Pronto! Conseguimos! Tudo bem? Tudo bom e vocês? Tudo jóia. Tudo ótimo. Sempre tem esse frisson do início, né? Vamos conseguir, não vamos? A internet vai dar ou não? Queremos primeiro agradecer, né? Muito a sua disponibilidade. A gente sabe que você está com a agenda de curso, doutorado, já defendeu? Que nada, só qualifiquei, tem uma tonelada de coisas ainda para fazer. Né? Também tem o seu canal, nós estávamos falando antes de você entrar, né? Tem o seu canal no Insta, no YouTube. Então a gente sabe Exato. que esse período poderia ser teu período de descanso, mas você se dispôs a conversar aqui com a gente, trazer, né, algumas reflexões aqui para o canal. Então, queremos agradecer muito mesmo. Muito grato mesmo, Ana. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui falando com vocês, muito me honra o convite de vocês, né? Porque abrir o nosso espaço é sempre algo que envolve muito carinho, muita consideração e respeito. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Bom, vamos então, acho que para quem não te conhece, né, Ana, se você puder fazer um breve comentário aí da tua trajetória, do seu currículo. Certo. Então, eu fiz psicologia e, contrariando o que é dominante no Brasil, na faculdade que eu fiz não tinha psicanálise. Eu só vi psicanálise na disciplina de psicopatologia, que eu tive a sorte de contar com uma professora que era psicanalista. Então, deu esse olhar.
Porque o comum no Brasil, principalmente aí, enfim, nos últimos anos, né, é que o primeiro contato com a psicanálise se dá na universidade. Praticamente todas as universidades têm a disciplina, né? E na escola que eu estudei, o que tinha era comportamental, era Skinner e Pavlov, que era praticamente um curso de especialização dentro da graduação. Nossa! E aí, quando eu terminei, eu vim fazer psicanálise aqui em São Paulo, na USP, e lá na entrada tinha umas banquinhas de livros usados. Eu peguei todos os meus livros da comportamental e coloquei lá para vender, né? Uma coisa bem simbólica, assim. Quer dizer, eu já sabia que queria psicanálise, mesmo não tendo ideia que era isso, porque ainda não conhecia, assim, e tal, né? E eu lembro que o primeiro contato, assim, mais significativo se deu ao longo da faculdade, numa palestra de um colega psicanalista que eu recebi há pouco tempo no meu canal, que é o Ivan Capelato, de Campinas. E conforme ele ia falando, né, na palestra dele, eu falava, gente, é isso que eu penso. É exatamente isso. É isso que eu quero. E a partir daí eu comecei a buscar mais, né? Eu fiz faculdade em Brasília, nessa época lá pouco acontecia em torno da psicanálise, aí eu vim para cá, onde começou e se desenvolveu toda a minha trajetória em psicanálise. Então, retomando a pergunta inicial de vocês, né, a minha experiência é clínica, também na docência, além do consultório, né, o psicanalista pode fazer outras atividades, como supervisão de casos, a própria transmissão, os cursos, que agora com a pandemia saíram do consultório, estão online, né? Então eu tenho alguns cursos hoje oferecidos online, as supervisões também acontecem online, e estou fazendo o meu doutorado sobre os refugiados sírios. Sim. Tenho a página no Instagram e no YouTube, que eu abri quando o isolamento começou, porque eu entendia que mais do que nunca a gente precisa pensar juntos, né, para ampliar, para tentar minimamente dar conta de uma crise tão grave na história, né? Acho que vai ficar aí para a gente contar para quem vem depois, né? Enfim, acho que resumidamente é isso. Mas eu vou dizer que no teu currículo você já esteve em Votuporanga, né? Que é a... Como não? Não, feito, né, Ana? Sim, a seu convite, tive uma experiência maravilhosa no curso de pós-graduação, aí na universidade, em Votuporanga, alunos muito empenhados, foi bem bacana. Na época ainda que a gente viajava, né, para chegar à sala de aula. Exato. Ainda quando tinha uma certa aglomeração, né, no avião. Exato. Você sabe que outro dia eu estava lembrando, porque eu lembro que os alunos lá de Votuporanga, tinha alunos do Mato Grosso, de Minas Gerais, que iam, né, para fazer o curso. Isso. E aí eu fiquei pensando, como é que vai ser agora, né? Talvez amplie essa oportunidade de mais pessoas chegarem a esse curso e tantos outros. Exato. E eu acho que a nossa discussão, nossa conversa de hoje talvez passe por esse ponto, né? Da gente pensar né, nesse tema da psicanálise nas universidades. E aí, Ana, nós vamos deixar livre, assim, que você possa ir apresentando que você pensou. Você se importa da gente deixar os comentários? Você quer que tire? Não, não, pode ficar. Eu só, no primeiro momento, eu não vou ficar muito atenta. Aliás, né, vocês aí conduzem. Como é um tema, e como tudo na psicanálise é profundo e amplo, né? Então eu fiz um mini texto só para iniciar
minha fala, a partir do que eu já pensei, até uma parte do que está aqui é o que eu estou escrevendo no meu capítulo sobre método na tese, porque a pesquisa em psicanálise é diferente das demais pesquisas, apesar de estar no âmbito científico, e psicanálise é ciência, mas ela não está amarrada, né, nas couraças ali de um método rígido de pesquisa. Essa parte, inclusive, eu deixei para o finalzinho dessa explanação, mas então eu fiz algo bem rápido, porque falar da psicanálise na universidade, a gente está falando de ciência e de pesquisa. Né? Então, assim, só para contextualizar, eu queria lembrar, né, do surgimento da psicanálise em Viena, no século XIX, pela mente brilhante de um neurologista, que é o Sigmund Freud, que ele lança um olhar para as pacientes histéricas que vai muito além dos sintomas. Ali, eu acho que ele já começa desde o momento zero, o momento inicial, com a atenção flutuante, né? Porque se ele tivesse ficado preso aos sintomas, provavelmente ele não alcançaria o inconsciente, que foi a grande descoberta dele aí, deixa como legado, entre outras, né? Deixa como legado para a humanidade. Bom, então a psicanálise surge ali numa comunicação entre o ambiente hospitalar e a clínica, porque Freud desenvolve uma clínica predominantemente atendendo neuróticos, né? Em especial histéricas, mas não só, e a partir da sua clínica ele funda a psicanálise, mas ele também observou histéricas no âmbito hospitalar. Então vamos entender como a psicanálise chega aqui no Brasil e quando ela entra na universidade. Bom, os primeiros registros da psicanálise no Brasil dão conta ali por volta de 1919, com o professor Franco da Rocha, esse que deu nome aí a um grande hospital psiquiátrico, né? Ele mencionava já os trabalhos de Freud nas aulas que ele ministrava na USP, no curso de psiquiatria. Entre os intelectuais da época, alguém que começou a se dedicar cada vez mais à leitura e até mesmo publicou coisas sobre psicanálise ali por volta de 1920, foi o professor Durval Marcondes, que anos depois traz a Sociedade de Psicanálise e funda aqui em São Paulo a Sociedade Brasileira de Psicanálise. Né? A Escola de Sociologia Livre e Política, que hoje, né, é Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo, começa a receber professores da Europa e esses professores começam também a apresentar em suas aulas a teoria de Sigmund Freud. Em 1939, a Escola de Sociologia, ela funda o ensino da psicanálise nas universidades, no nível, no ensino superior, porque ela nunca teve o nome de universidade, é uma fundação, mas ali é o equivalente, né? Uma instituição de ensino superior, a famosa IES, como se diz. Então foi a primeira disciplina de psicanálise, não foi lá na medicina do professor Franco da Rocha, foi na Escola de Sociologia e Política de São Paulo. E o professor, quem era? Durval Marcondes. E assim, então, a psicanálise ali inaugura, né, ali de modo formal, enquanto uma disciplina no nível superior. Aí vem Adelaide Roque, Virginia Bicudo, professoras de psicanálise lá, ajudando, né, compartilhando com o professor Durval Marcondes. Inclusive, a Virginia Bicudo é a primeira psicanalista negra, né, do Brasil. Não poderia ter surgido em um ambiente, senão em algo tão aberto quanto e progressista a Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Bom, e hoje, como é que está a psicanálise na universidade? Aí a gente tem, né, dois espaços, a graduação e a pós-graduação.
Na graduação, vai desde a disciplina, que hoje todo curso tem, né? Algumas têm somente um semestre, outras 2 semestres, talvez tenha alguma que tenha até 3 semestres de psicanálise, vai saber, né? Mas a pesquisa na graduação, ela vai aparecer por meio dos projetos de iniciação científica e também pelos trabalhos de conclusão de curso, o famoso TCC, né? Então, ali já se faz pesquisa. Na pós-graduação, aí sim tem um número muito grande de pesquisas em variadas universidades, né? Como onde nós 3 estudamos. O Carlos também está na PUC, né? Sim, mestrado na PUC. Na PUC aqui de São Paulo, que tem grandes psicanalistas, né? E aí são pesquisas mais amplas, mestrado, doutorado e o pós-doc. São possibilidades de fazer pesquisa. E aí eu vou reproduzir aqui uma fala do Renato Mezan, que eu estou usando no meu capítulo de método da minha tese, que ele abre aspas, né? Ele fala: a pesquisa em psicanálise é um assunto cercado de muita confusão. Fecha aspas. Então aqui já tem bastante para a gente falar, né? Sim. Por que dá confusão pensar em pesquisa em psicanálise? Eu entendo que tem aí 2 pontos principais, né? Uma parte dessa confusão se deve à concepção da psicanálise enquanto método de investigação do psiquismo. E muitos psicanalistas, assim como a formação tradicional, dizem que a psicanálise é isso e ponto final. Não teria outras possibilidades a não ser a investigação do psiquismo, e isso só pode se dar na dupla analítica, no setting. Então, quem pensa assim, entende que a pesquisa de psicanálise, uma tese, uma dissertação, ela tem que necessariamente tratar de um ou de mais casos clínicos. E aí você pode falar tanto da técnica, por exemplo, estudar a transferência a partir desses atendimentos, ou conceitos, pulsão, por exemplo. A minha pesquisa não é uma pesquisa clínica, ela é psicanalítica, mas não é clínica, eu não trago pacientes, né? Então, o meu tema, eu até falei para vocês no início, é sobre os refugiados sírios. Mais ou menos. É a partir dos refugiados sírios. Porque quando eu vou escutar essa população, quais são os 2 grandes temas que surgem? Trauma e identidade. Então aí a pesquisa em psicanálise se evidencia, né? Você continua estudando o psiquismo humano, mas não na relação analítica. Essas pessoas não estão no meu divã. Eu fiz entrevistas de coletas de dados, quanto tantos outros pesquisadores de outras áreas fazem com seus pacientes. É claro que a minha escuta é psicanalítica, e aí também se materializa a pesquisa em psicanálise. Né? Ô, Ana. Oi. Então você está dizendo que a psicanálise da universidade, em alguma medida, ela pode proporcionar uma ferramenta para o pesquisador e não necessariamente isso deságua num vínculo clínico terapêutico. Sim, porque inicialmente, assim, quando a gente pensa, vamos definir psicanálise, né? Ela é um método de investigação do psiquismo, é também uma ciência e é um método de tratamento, né? E que sempre foi dito que esta investigação do psiquismo, e ainda é defendido por uma corrente, que ela só pode se dar exclusivamente no setting psicanalítico, ou seja, a partir dos atendimentos. Mas isso é uma visão, não é a única. É uma visão importante, sem dúvida nenhuma, né? Como o que é mais importante é a interlocução e o debate que isso gera, e aí a gente pode ampliar a nossa escuta da própria psicanálise. Né?
Só que eu compartilho da concepção que a psicanálise não se restringe ao consultório. Ela já escoou do setting para a sociedade há muito tempo. Né? O próprio Freud falava da pesquisa experimental. Ele reconhecia também, né, a pesquisa experimental. Mas a gente já aprofunda um pouco mais nisso. Né? Bom, então, as pesquisas que ocorrem nas universidades, elas justamente, Carlos, rompem esse limite de se pesquisar somente no setting. Não mais se restringe ao estudo de casos clínicos atendidos nos consultórios de psicanálise. Né? Então, essas pesquisas hoje dividem espaços com pesquisas voltadas para outra investigação além do setting, né? Os mestrados e doutorados se voltam cada vez mais para os fenômenos sociais, culturais, obras literárias, filmes, entre outras expressões da cultura. Por exemplo, eu tenho um amigo, Marcos Jacobina, que o mestrado dele foi uma análise psicanalítica do retrato de Dorian Gray. Então, neste livro, ele fez ali uma leitura dos personagens a partir da teoria psicanalítica. Bom, então, esses psicanalistas tradicionais entendem que olhar para a cultura não seria pesquisa em psicanálise, porque a psicanálise surgiu no setting numa relação transferencial. E aí eu fico pensando, será que Freud concorda com isso? A gente nunca vai ter a resposta dele para essa pergunta, né? Mas se Freud chegou onde nós conhecemos, é porque ele olhava muito além do que as pessoas que estavam à sua volta. Ele não ficou preso na sua formação médica tradicional, por exemplo. Ele viu algo além, algo que a medicina não estava dando conta de entender. Os sintomas histéricos. Bom, ao mesmo tempo que o Freud reconheceu a pesquisa experimental, como eu falei lá atrás, ele fala também que a pesquisa fora do setting se restringe à elaboração de um arcabouço teórico, o que não é pouca coisa. A gente elaborar todo um arcabouço teórico em condições que a gente não tem, entre aspas, né, aquele domínio, né, o domínio que é entre aspas, que o setting nos dá, ou os limites que o setting nos oferece. Né? Então, isso não é nada fácil. E aí eu trago agora uma fala da psicanalista Miriam Debier Rosa, que ela acrescenta assim, uma elucidação a essa discussão. Ela diz, um primeiro ponto a considerar é que a pesquisa e a intervenção não estão na psicanálise em campos distintos. Quer dizer, a pesquisa e a clínica, elas não estão em campos distintos. Em pesquisas que envolvem tratamento psicanalítico, a aproximação desses dois termos é evidente. A pesquisa é a escrita do próprio processo, incluindo o pesquisador. No caso da pesquisa de fenômenos sociais, cabe-nos uma reflexão sobre o modo de condução das entrevistas e a análise dos discursos envolvidos. Então, você não vai usar sessões de psicanálise, mas você tem outros recursos. O próprio campo teórico de investigação, a escuta por meio de entrevistas, você pode observar, e tantos outros recursos, né? Assim como Freud acreditava que a clínica permite descobertas que ultrapassam a história específica de dado paciente, eu, Ana Silvia, entendo que a narrativa que emerge das entrevistas de pesquisa também oferece elementos que contribuem para a elucidação do funcionamento psíquico.
Logo, os resultados desses estudos podem ser integrados ao arcabouço teórico da psicanálise. A gente pode expandir conceitos através de pesquisas que se dão fora do setting. Ao ampliar a compreensão do psiquismo a partir da escuta psicanalítica fora do setting, o caráter científico se pronuncia e o método de Freud deixa de ser exclusivamente clínico. Portanto, a pesquisa psicanalítica não está sentenciada aos consultórios. Desde os primórdios da psicanálise, ela já escoava para a sociedade. O próprio Freud construiu conceitos a partir da observação da cultura. Por exemplo, o segundo conceito de trauma, ele elabora a partir dos soldados que vieram da guerra. Sim. Né? E aí ele revê, fala, não, o trauma não é, a identidade não é definida só até o desfecho do complexo de Édipo. Na vida adulta, nós podemos, né, sofrer traumas que podem acrescentar uma modificação na identidade. Os traumas externos, aqueles que são provocados pela cultura e não originários ali de produções do inconsciente. Bom, outro exemplo do Freud, né, que é psicologia de grupo e análise do ego, quando, a partir do comportamento de grupo, ele avançou em direção ao conceito de ideal de ego. Uhum. No entanto, para assegurar o caráter científico da investigação fora do consultório, faz-se necessário que o pesquisador se apoie na escuta psicanalítica ao longo do contato com os participantes da pesquisa, que não são pacientes, né? São participantes da pesquisa. Ao realizar entrevistas, observações, aplicar testes ou por meio de outros métodos de coleta de dados, se deve seguir na construção de seu relatório. Como afirma, aliás, Renato Mezan, né? Não, abre aspas, não é pelo fato de que não se trabalha com estatística ou com experimentos no sentido tradicional, que em psicanálise qualquer coisa pode ser dita de qualquer jeito, seja na publicação dos conhecimentos adquiridos, seja na forma de os adquirir. Uhum. E aqui eu encerro a fala inicial para a gente abrir para as discussões. Você tem alguma ideia? Eu acho que o primeiro, assim, várias coisas que você colocou, Ana, e eu fiquei pensando num ponto que você passou na sua fala, que é que o pesquisador, munido de vamos dizer assim, do recurso do pensamento psicanalítico, da teoria psicanalítica, ele vai ao objeto de uma forma implicada. E aí que eu acho que talvez você destacou já uma diferença, que talvez a pesquisa mais voltada ao âmbito acadêmico, científico, que não está dentro da análise, tem aquela ideia de um sujeito e um objeto muito separado, né? Em que o objeto eu tenho que delinear e eu tenho que fazer com que eu me separe objetivamente desse lugar, enquanto que parece que a escuta psicanalítica ela passa por outro ponto. Você queria comentar, poderia comentar um pouco sobre isso? Muito interessante esse aspecto, né? Porque, na verdade, a pesquisa acadêmica ela vai se dividir na pesquisa qualitativa e a quantitativa, né? A quantitativa, ela está mais próxima desses princípios que você mencionou, né? A ilusão de ser possível se distanciar, né, do objeto de pesquisa, o pesquisador é estritamente racional, e aí eu volto de novo para o Mezan, né? Ele fala que toda escolha de tema em pesquisa passa pela nossa experiência pessoal. Qualquer tema que a gente escolhe, ele tem uma ligação, tem um diálogo com a nossa própria história de vida. A única diferença é que alguns sabem, ou pelo menos desconfiam disso, e outros não têm ideia, né? Mas se deitarem no divã, provavelmente vão descobrir qual foi o verdadeiro chamado para pesquisar aquele tema, né? A pesquisa qualitativa, ela está um pouco mais próxima
um pouco mais próxima só da psicanálise, no sentido que ela não briga para assegurar que tem um distanciamento total e absoluto. Mas dependendo do pesquisador, eu já vi muita gente também fazendo pesquisa qualitativa com essa ideia de neutralidade absoluta e etc. Mas, de qualquer modo, a pesquisa qualitativa ela é muito ali enrijecida por uma série de procedimentos, né? Tem que ter o método de análise dos dados, método disso. E a pesquisa de psicanálise ela se distancia desse formato, mas tem um método, que é o método psicanalítico. Né? Então, ele é apoiado em todo o referencial aí da psicanálise, teórico, técnico, e é a partir disso, seguindo esses princípios, por exemplo, da autoria no projeto. Você pega os trabalhos de pesquisa qualitativa, mesmo na área da psicologia, e você vai dizer, você vai ler coisas do tipo, disse que, ou então, nós entendemos que. A psicanálise, pelo menos na PUC, em especial os alunos do Mesan, a gente já fala do meu ponto de vista, né? Porque ele defende, eu super concordo com ele, isso aqui tem um autor. E o que acontece aqui é a partir da sua escuta, do seu olhar, você está assinando isso. Então, como você disse, Carlos, você está implicado nisso, né? É psicanálise, mas tem a tua assinatura, as suas particularidades aparecem quando você está estruturando e desenvolvendo essa pesquisa. Sim. Então, o método acadêmico, agora tem gente também que exagera, né? Porque as pesquisas acontecem principalmente no âmbito acadêmico, nas universidades. Então, você não pode considerar esse contexto. Tem gente, eu já vi também pesquisas em psicanálise que sequer tem resumo. É verdade. Bem colocado, Ana. Não é? É. Tem pesquisas em psicanálise que eu já vi que pegam dois autores, Freud fulano de tal, e vou ver... Não, é muito mais amplo. A psicanálise, ela está aí em contato com o atual, né? Com a cultura. E essa tua fala também me fez pensar agora uma outra ponte, Ana, do porquê talvez a psicanálise demorou para entrar nas universidades, né? Aí, assim, pensando como que é a psicanálise dentro das universidades, desde a graduação também, né? Eu não sei vocês vão pensar, mas eu tenho uma sensação que há um bom tempo atrás, a psicanálise não tinha muito espaço, né, dentro das universidades. Você mesmo contou a tua experiência de graduação aqui. Mas eu também fiquei pensando o quanto esse espaço foi mal construído, eu não sei se essa palavra é melhor, pelos próprios professores ou psicanalistas. Porque, assim, às vezes eu dou aula, né? E às vezes eu escuto falas de alunos dizendo no segundo ano eu vou ver Édipo. E aí o aluno tem uma aula de Édipo, uma aula de mecanismos de defesa e talvez primeira tópica, segunda tópica. E aí o aluno me diz, eu não tinha maturidade para no segundo ano entender, né? Claro. O processo, o processo simbólico do Édipo, né? Qual é o recado, na verdade, né? Desse olhar que o Freud constrói. E aí eu fiquei me perguntando, né? O quanto talvez a psicanálise, quando ela foi inserida, ela entrou de fato nas universidades, ela também entrou, talvez achando que ela ia conversar com pessoas que já tinham esse interesse, já tinham uma familiaridade. Então, eu fiquei pensando muito nessa linguagem, sabe, Ana? E assim, essa semana ainda eu dei aula para o pessoal do 4º ano e fui apresentar a teoria da representação, traço minêmico,
E aí os alunos ficaram admirados, porque eles me diziam, a gente sabia como saía o que estava no inconsciente, mas eu não sabia, a gente não sabia como tinha entrado. Olha a expressão que ele... Então, Uhum. é só para a gente pensar um pouco e ouvir de você, como que essa linguagem, como a transmissão foi feita, sabe? Talvez durante um tempo. Eu não sei se ela tinha que ser diferente, mas eu acho que é só para a gente pensar também, né? O que você Nossa, acha? eu acho que eu super concordo com você. Eu observo isso também. Os alunos trazem isso que eles falaram, né? Sei como sai, não sabia como entrava. Tem muito aluno que fala assim, professora, e isso não é um autoelogio, pelo amor de Deus, é uma fala fria, só para exemplificar. Eles falam, professora, pela primeira vez eu entendi psicanálise, porque eu não entendia nada, parecia uma fala alucinatória. Né? Imagino que esses professores, talvez, falassem, como você disse, como se estivesse falando com uma pessoa que já está aí no campo psicanalítico há bastante tempo. Né? Talvez como se fosse dar uma palestra no Sete Sapiência na Sociedade de Psicanálise. O que não se trata disso. Você está falando para quem ouviu pela primeira vez ou pela segunda, porque, pelo menos na universidade onde eu trabalho, eles têm alguma coisa inicial que nem a disciplina nem se chama psicanálise, mas dentro de outra disciplina, bem no início do curso, eles veem alguma coisa, e aí no terceiro ano eles vão ter psicanálise comigo. Então, eles já vinham com alguma ideia, né, do que era psicanálise. Ou alunos que vêm transferidos de outra universidade, que tiveram que fazer novamente a disciplina por conta de algumas particularidades. Ela, nossa, pela primeira vez. A impressão que eu tenho é que, assim, eles pensam que o complexo de Édipo não é uma fantasia inconsciente, mas é um desejo consciente, que a criancinha de fato quer fazer sexo com a mãe. Parece que eles chegam com essa ideia. Eu falei, olha, se você fizer falar isso para uma criança de 3 anos, eu acho que ela vai passar mal, começar a chorar ou não entender absolutamente nada. Mas vai, né? Não é assim. Mas eu fiquei pensando muito nisso, sabe, Ana? Como que a própria psicanálise, por meio, né, de profissionais que às vezes ministravam a disciplina de psicanálise, mas nem eram psicanalistas, a gente sabe, né? A gente tem as variáveis dentro de uma organização, de uma instituição. Mas eu fiquei pensando... E o Brasil é muito grande também, né, Carol? Tem várias, enfim, universidades. Mas eu fiquei pensando muito nisso, como que nós fomos construindo, sabe, o lugar da psicanálise dentro das universidades, né? E a começar a graduação, né? Então, acho que também é uma responsabilidade nossa, como essa linguagem foi usada ou vem sendo usada, né? Uma dificuldade aí com a transmissão a partir daquele que está ouvindo, né? Porque isso, eu não posso dialogar com quem da mesma forma, né? Quem está no SEDES e quem está no segundo ano, né? Eu fiquei pensando aqui, eu não sei se isso faz sentido, mas talvez para algum seria necessário, ou melhor, assim, uma reflexão do professor que vai, ou do psicanalista que vai dar aula, encarnar o papel de professor mesmo, né? Que a impressão que do professor de graduação, né, Fernando? Ou mesmo na graduação mesmo, isso. Ele não está ali como psicanalista, ele está ali como professor, então ele vai ter que transmitir aquilo, vai ter que construir uma ponte, né? Às vezes um pouco mais pedagógica do que talvez ele gostaria de reduzir o conceito, né? Porque os conceitos em psicanálise, eles não têm definições restritas, muitas deles, e que bom, né? Alguns autores acham isso assim o máximo, outros autores criticam, mas a gente percebe que os conceitos em psicanálise, eles precisam de uma flexibilidade, né? E eu não sei, às vezes, o quanto que o psicanalista que vai dar aula, às vezes ele não está preparado com isso.
Então ele chega lá e começa a falar psicanalês, né? Ele faz o clainês, lacanês, né? Bionês, e ninguém vai entender nada, né? Sim. E eu não sei, às vezes uma impressão do que, tipo, da ideia de que isso é uma espécie de virtude, né? Ah, não estou me entendendo nada, é assim mesmo. Que a psicanálise é difícil. Aula de Klein para alguém que nunca teve contato com algo do tipo, fica algo esquizofrênico. Você vai falar de bom, de seio, não sei o quê. Uma vez, você falou aí de Klein, eu lembrei, há muito tempo atrás, muitos anos, eu fui fazer uma consulta e o médico viu que era psicóloga. Ele falou, minha esposa estava grávida, né? Tivemos filho há pouco tempo. Nossa, eu fui até a livraria e pedi para o rapaz um livro de psicologia que falasse de bebês. Porque eu queria entender. E o cara vendeu o livro da Melanie Klein para ele. Ele disse, eu fiquei assustado. O que é aquilo? Aquela mulher era louca. Como? Não é todo mundo, não é a qualquer momento. Tem que ter uma introdução, tem que contextualizar. Fora do contexto, realmente, pode ficar incompreensível. Se a pessoa também não tem algo já dentro dela, uma sensibilidade para essa temática. E o aluno da graduação, ele também é bastante diversificado, né? As suas motivações, suas curiosidades, sua vida estudantil pregressa, vamos dizer assim, sua formação. Então, tem que ter ali um equilíbrio, uma linguagem que possa ser digerida, o que não significa ferir a psicanálise, mudar, entregar uma outra coisa. Não é disso que se trata. Mas é de começar com uma linguagem muito básica, com explicações assim, bem primárias, para ir gradativamente você vai aprofundando. A gente não pode partir do princípio de que, enfim, já começa lá por cima e vamos embora. Não vai. Esses alunos ficam bloqueados, pegam ojeriza pela psicanálise, eles falam um negócio que eu não entendo, que é difícil, que eu nem vou tentar desistir, né? E tem uma coisa também que eu fiquei pensando enquanto vocês falavam, Ana, que eu acho que isso o Mezan, todo mundo sabe, ele faz isso de uma forma excelente, ele é um grande modelo pra gente nesse sentido, que é algo que está lá na tradição no Freud já, né? Que é uma ideia de uma formação ampla. Né? Uma formação aberta à cultura, e à cultura de forma geral, né? Sim. A abertura não só não porque assim a psicanálise é uma coisa ensina, uma espécie de mônada fechada, né? Mas que ela está aberta à literatura, à filosofia, à antropologia. Eu acho que isso traz muito riqueza também. E o Mezan faz de forma fantástica. Ele vai falando do jornal que ele leu de manhã, passa por Shakespeare, vai no Nelson Rodrigues, volta no Freud, fala da Melanie Klein, né? Começa a falar de Platão. Exatamente. Fecha falando de uma notícia banal e amarra aquilo. E às vezes não amarra também, entrega na mão da gente, né? Mas eu acho isso muito interessante, porque ele perde esse caráter do psicanalista clínico, fechado, assim, muito sério, com óculos assim, né? Do lado do divã, e que não é só isso, né? Isso não é só um papel restrito. Então, o que você acha também disso, Ana? Você já pensou nisso, essa questão da formação enquanto uma coisa mais aberta? Eu acho que essa abertura, ela é super importante, mas ela só é possível a partir de uma formação, assim, de uma cultura geral muito ampla. E isso eu tento passar para os meus alunos, né? Vocês têm que estudar, sim, muita psicanálise, mas também ler tudo que passar pela frente. Porque senão limita até o uso dos conceitos psicanalíticos, limita a apropriação desses conceitos. E, aliás, por que o Mezan faz isso com maestria? Ele é uma das pessoas mais cultas desse país, eu digo isso sem medo de errar. Né? Ele é de uma cultura... O Mezan, ele é assim, ele é capaz de
Se eu fizer assim, ele fala, ah, você sabe como que surgiu o fio? Aí vai contar a história do fone, como é que surgiu. Então, quer dizer, e isso é fundamental, né, para você ampliar a sua escuta psicanalítica e poder integrar os conceitos psicanalíticos com outros. Por exemplo, às vezes é tão mais eficaz, ao invés de você usar termos técnicos, é lógico, com o seu paciente, às vezes aquele mesmo conceito você coloca numa frase, numa poesia. Ah, me lembra como fulano diz isso. O conceito está embutido ali, né? Mas isso só vai ser possível se a gente tem esse material disponível. Então, é muito importante que o psicanalista leia história, estude geografia, cultura geral de um modo mais amplo, né? Acho que nós temos um comentário do Fernando. Perfeita colocação, essa é a realidade. Acho que o comentário foi quando estávamos comentando sobre o ensino, né, na graduação. E a Márcia colocou que o Renato, ela acha o Renato Mesna difícil para quem está iniciando os estudos psicanalíticos. Então, eu acho que esse é um outro ponto, né? Nós entendemos o tempo, né? Esse timing, um tempo de digestão e de aproximação em relação a cada autor, né? Em relação a cada... enfim, até teoria, né? Eu vou até compartilhar, por conta do comentário da Márcia, eu particularmente, nunca tive uma proximidade com Bion, né? Ao longo da minha graduação, e não tinha muito apreço, tá? E agora, no doutorado, eu fui fazer uma disciplina, justamente porque eu vi que o título tinha um Bion, né? Então, assim, eu precisei aí de no mínimo 15 anos para eu me autorizar, né? E talvez de alguma outra forma aí me aproximar do Bion, né? Então, assim, eu acho que também precisa pensar, né? Que não são todos os autores que nós vamos ler e digerir facilmente, né? De um modo geral, a psicanálise, ela não, o acesso à psicanálise, ele não se dá unicamente pelo racional ou pela objetividade. Não quer dizer que o que você lê ali a gente entende, porque às vezes se depara com questões nossas também, que a gente ainda não está pronto para olhar, né? Os conceitos, um conceito em psicanálise te remete ao outro, então se você ainda não conhece esse outro, fica difícil entender aquele primeiro. Por isso que a construção do psicanalista, ela é ampla, é longa. Né? Mas ela começa num dado momento, ainda que esse momento inicial venha com alguma dificuldade, aí a gente pode ver, né, voltar ao Freud para começar é sempre bom. Tem os livros de apoio ao Freud, como o Quinodos, que é excelente, né? Que é um livro de apoio para estudar o Freud, por exemplo. E aí cada um vai buscando ali aqueles recursos que possam facilitar, né? Exato. Você ia comentar alguma coisa, Carlos? Eu pensei, essa ideia dos autores também, a gente às vezes fica muito com medo, né? Porque os grandes autores, nunca estou preparado para chegar neles, então a gente, às vezes, a gente não está preparado mesmo, e pega esses autores, e vai lendo, pega o Freud, pega o Mesna, não vai entendendo muitas coisas, mas eu acho que como sempre é um trabalho em progresso, eu pego textos que há anos atrás eu li, achei aquilo uma coisa super difícil, e hoje eu releio aquilo e consigo, nossa, agora eu estou entendendo em alguma medida, mas também não estou entendendo tudo. Então esses grandes autores da psicanálise, eu acho que eles passam por isso, e qualquer autor mesmo da filosofia, processo de amadurecimento mesmo, de paciência do conceito. Então, o conceito vai amadurecer, porque não é só intelecção, como a Ana falou, é um processo de amadurecimento emocional, no sentido de que eu vou entrando em contato, às vezes, com temas que são relativos a mim, aquilo faz sentido, e às vezes a gente lê coisas que não entende muito bem, mas parece que faz muito sentido no ponto de vista mais emocional.
Uhum. Isso também, assim, não fiquem muito, não respeitem muito os autores, mas leiam eles, assim, né? E se não entendeu, é aquilo que a Ana falou, tem os comentadores, os autores que nos ajudam, tem hoje o YouTube e o Uhum. Instagram, o próprio canal da Ana traz muitos autores que a gente lê. Eu acho que isso é um ponto também, Uhum. Ana, que é um parênteses nisso, né? Você, enquanto psicanalista, quando faz essas entrevistas com esses psicanalistas, é diferente Uhum. de um jornalista, né? Porque você é também Uhum. leitora deles e você constrói um diálogo Uhum. que também você vai enriquecendo a Uhum. conversa e explicando em alguma medida, fazendo perguntas em É. que o autor às vezes percebe que ele consegue se explicar de outro modo, então é muito interessante isso, né? É um trabalho meio que de curadoria, né? De pensar no tema, quem é a pessoa para aquele tema, né? Por onde provocar, o É, quanto deixar ela lá, fala, o quanto você marca algumas coisas para pontuar, para chamar atenção, e assim a gente vai tentando, né? Ana, tem uma pergunta aqui da Berenice. Ela está perguntando qual é o livro. Acho que quando você se referiu a um livro de apoio para ler o Freud. Eu acho que ele está até por aqui. Eu não vou dar uma de Guga Chakra, que abandona a live, vai procurar as coisas e volta. Mas é o Quinodoce. Depois eu envio, se você quiser publicar, não sei se no Stories aí, eu publiquei na minha página, aí eu posso pegar esse post e enviar para você. Essa é uma Sim, coisa que eu sempre tenho cuidado, que eu percebo que as pessoas, né? Porque a ideia é abrir o debate, a ideia acho que tanto da página de vocês como da minha, é a gente se colocar à disposição para o diálogo, faz parte também da transmissão da psicanálise, eu acho que é uma atividade que dialoga comigo pela docência também, né? E então eu vi que as pessoas, tanto nas lives, elas gostam de indicação de livro, as pessoas gostam muito de ler, o que é maravilhoso para a formação, é essencial. Então, volta e meia, eu dou indicação de um livro lá, e é um negócio assim que, perfeito. que as pessoas gostam. Ana, nós estamos entrando, acho que nos últimos 10 minutinhos aqui do nosso Hum. bate-papo, pelo menos desse momento. Eu não sei se você tem alguma colocação, né? A trama dos conceitos do Mesam, de fato, é outra indicação. É Mas ótimo. Diga. eu queria que você pudesse comentar rapidamente, assim, Uhum. dentro da tua fala, e talvez de finalização, já que nós Uhum. conversamos um pouco da graduação, eu fiquei pensando agora na pós, seja Uhum. pós lato sensu ou estrito sensu, como que você vem percebendo, não sei se a palavra é evolução, mas uma certa mudança ou adaptação também, né, de tantos psicanalistas lendo, escrevendo, mas não necessariamente publicando. Talvez Uhum. hoje, né, com o recurso da mídia, se apresentando de uma outra maneira. Como que você acha que a Uhum. psicanálise hoje, dentro das universidades, no sentido da pós-graduação, ela se encontra? Olha, primeiro que é assim, né? Tem no mínimo duas pós-graduações no Brasil, né? Uma mais, como é que eu vou dizer, cumpridora da essência do seu papel, e dependendo da instituição, do lugar, a gente não pode fazer vista grossa, talvez a pesquisa fuja um pouco do seu conceito e aconteça não tão estrito senso, não estão dentro da sua proposta. É lamentável, mas um país continental como o Brasil, com um grau variado aí de instituições diferentes, isso pode acontecer. Mas acho que em toda instituição séria, né, de ensino superior, a pesquisa em psicanálise, ela tem sido feita com respeito à psicanálise, à essência da psicanálise, e os psicanalistas têm buscado cada vez mais as universidades, né, como um veículo de apropriação de um tema específico, né? A pós-graduação, o mestrado e o doutorado não é para formar ninguém psicanalista, porque lá você vai se deter a um tema, a dois temas e aprofundar.
esse estudo. E uma formação em psicanálise, ela é ampla, ela é muito mais ampla. Mas uma vez que você está já no campo da psicanálise e tem um interesse específico por um tema, por uma questão, ou uma técnica, e as pessoas têm ido buscar esse conhecimento aprofundado nas instituições. Embora, na origem, a pós-graduação, ela foi pensada para quem quer exercer o magistério, a docência, né? Hoje já não mais, já tem muita gente que está no consultório, que não pensa em dar aula, mas que faz pesquisa, até porque tem grandes psicanalistas lá na universidade que vão orientar esses trabalhos. É um trabalho, um meio também de crescimento à medida que conhecer as pesquisas que os seus colegas estão fazendo abre ali, né? Revela tantos temas, tantos autores. Então é um campo do conhecimento borbulhante, assim, né? Efervescência, muito rico e que de fato contribui muito fortemente para o desenvolvimento do psicanalista. Sim. É. E aí eu pego até o resultado de uma publicação do Mesan, que ele já orientou aí, se bobear já está chegando nas 200, entre teses e doutorados que ele orientou ao longo da carreira dele, e ele fala que até algumas décadas atrás as pessoas estudavam, por exemplo, a obra de Freud, ou, por exemplo, o trauma, na obra de Freud, o trauma em Firenze e Freud, e que cada vez mais ele observa que as pessoas optam para relatar algo, para estudar algo que ela já faz no hospital, na instituição de acolhimento de crianças. Então tem um pouco isso, acho que de buscar um olhar aprofundado para aquele trabalho que ela faz também na instituição, não só para o consultório. Quer dizer, não só um estudo teórico, mas acho que as pessoas buscam a lente teórica para adquirir um olhar mais aprofundado do seu fazer, seja no consultório, seja nas instituições. Sim, e eu acho que nesse ponto você colocou uma coisa que é fundamental, né? Acho que é entender que a psicanálise nessas instituições, uma instituição acadêmica, de fato, ela talvez esteja muito mais a serviço dessa apropriação, né, e de uma organização do que a pessoa pensa, fica, tem dúvidas, né, do que necessariamente uma questão quantitativa, né, porque tem que produzir esse número, porque aquele número. Né? Então, de fato, acho que você foi colocando assim, isso é muito possível de ser observado, né? Essa transformação aí, que antes era justamente para dar aulas, né? E hoje, hoje a demanda ela é de outra natureza, né? Para quem procura. Se apropriar de um tema, de uma área e aprofundar. E, de fato, no meu mestrado, assim, como eu entrei, como eu saí, o crescimento incrível. O doutorado, a mesma coisa. Claro que o estudo não se dá só na pós-graduação, só na universidade. Tem os institutos, os grupos de estudos, os cursos de menor duração. É uma soma de atividades didáticas, que amplia o nosso conhecimento, além, claro, se formos falar na formação em psicanálise, a própria análise pessoal, né? Claro, claro. Quer colocar alguma coisa, Carlos? Bom, tem uma coisa só, porque a gente tem 1 minuto e 30 segundos e descendo o relógio, mas óbvio que fala também, né, que a academia tem aquela produção assim que você tem que ficar o tempo todo, aquela constância, que é quantidade. Enquanto que, às vezes, o trabalho precisa de amadurecimento, né? Tem um dos livros do Mesan, né? O Tronco que Usamos, ele abre o livro falando, esse livro é fruto de 30 anos de pesquisa, né? Eu não estou querendo dizer que o trabalho tem que ter 30 anos de maturação, mas eu acho que isso é uma reflexão para a profundidade dos temas, né? Enfim, a gente está
como o cronograma está acabando o tempo aqui. Mas... Nossa, esse é um tema interessante, isso que dá até outra live, né? A cobrança pela quantidade e o quanto um trabalho de qualidade, acima de tudo na psicanálise, ele exige tempo, né? É bem importante falar disso, embora os psicanalistas que eu conheço aí não estão muito ligando para a quantidade. Por isso que a nota da PUC e da pós é 4. Tinha como ser 7 a nota máxima, mas eles não se deixam pressionar, porque, olha, ninguém quer aqui contar quantas publicações tem, mas publicar artigos e livros de relevância, de consistência e coisas inéditas. Tá. Obrigada. Tchau. Muito obrigada.